calamos, as pedras falaram. Quando as pedras se tornam voz. Se meus discípulos calarem, as pedras falarão. Essa frase, quando lida à luz da espiritualidade profunda, não precisa ser entendida apenas como metáfora histórica ou poética. Ela pode revelar um mistério muito maior: a continuidade da vida, a permanência da consciência e a manifestação dos espíritos, que, libertos da matéria, continuam a ensinar. Se os discípulos calarem, as pedras falarão. Mas que pedras são essas? Não apenas as pedras dos muros, das ruínas ou das fogueiras. Aqui, as pedras podem representar os túmulos, as lápides silenciosas que marcam o ponto onde o corpo foi depositado, mas não onde a vida terminou, as pedras frias que cobrem a matéria inerte, enquanto o espírito imortal segue seu caminho. Quando o ensinamento original do Cristo foi deturpado ao longo dos séculos, quando guerras foram travadas em seu nome, quando fogueiras foram acesas para defender interpretações humanas, quando o amor foi substituído pelo poder e o serviço pela dominação, algo essencial foi silenciado. Não foi apenas uma mensagem ética que se perdeu, foi uma conexão espiritual que se enfraqueceu. Os discípulos calaram. Calaram ao priorizar a estrutura sobre a essência, sobre a verdade. Calaram ao defender sistemas em vez de consciências. Calaram ao transformar o Evangelho em instrumento de autoridade. E nesse silêncio, a providência não deixou a humanidade órfã. Então, as pedras falaram. Não as pedras das muralhas, mas as pedras dos túmulos. O silêncio dos vivos e a manifestação dos desencarnados. A doutrina espírita codificada por Allan Kardec surge em um momento histórico específico, mas responde a uma necessidade espiritual muito mais profunda. Ela não nasce como ruptura, mas como continuidade. Não surge para destruir, mas para esclarecer. Não vem para substituir o Cristo, mas para explicar sua mensagem à luz da razão e da experiência espiritual. Se os discípulos vivos não sustentaram plenamente o espírito do Evangelho, os discípulos desencarnados vieram reafirmá-lo. E é aqui que a simbologia se amplia. As pedras dos túmulos representam aquilo que parecia encerrado, a morte. Representam o fim aparente, representam o silêncio absoluto da matéria. Mas justamente desse silêncio emergem vozes. Vozes que atravessam a fronteira entre os mundos. Vozes que não pertencem mais ao corpo, mas à consciência. A doutrina espírita propõe algo profundamente revolucionário. A morte não é o fim da vida, mas apenas uma transição. O túmulo não é cárcere do espírito, mas apenas abrigo do corpo que cumpriu sua função. A pedra que fecha o sepulcro não encerra a existência. Apenas marca uma etapa concluída. Se os discípulos encarnados calaram, os desencarnados falaram. Não falaram para fundar uma nova religião de exclusão. Falaram para restaurar princípios universais. Falaram para reafirmar a lei de amor, justiça e caridade. Falaram para lembrar que ninguém escapa à responsabilidade moral. Falaram para revelar que não há privilégios eternos nem condenações perpétuas, mas progresso contínuo. As pedras, portanto, tornaram-se símbolo da transição entre dois mundos. O que parecia silêncio revelou-se ponte. A pedra do túmulo como portal. Durante séculos, a humanidade temeu os cemitérios. Associou-os ao fim, ao abandono, ao mistério sombrio. As pedras tumulares eram vistas como marcos de ausência, porém, à luz da espiritualidade reencarnacionista e da comunicação entre os planos, elas ganham novo significado. A pedra não é o fim, é o portal. O túmulo não guarda o espírito, guarda apenas o instrumento que ele utilizou temporariamente. O espírito, ao deixar o corpo, não se dissolve no nada. Ele desperta em outra dimensão da realidade. Continua aprendendo, trabalhando, amando, corrigindo erros, ampliando consciência. Quando a humanidade mergulhou em materialismo crescente,
quando a fé se tornou muitas vezes ritual vazio ou crença imposta, quando a razão foi colocada em oposição à espiritualidade, tornou-se necessário um novo diálogo entre o visível e o invisível. E então, as pedras falaram. Falaram através das manifestações mediúnicas que se multiplicaram em diferentes regiões do mundo. Falaram através das mesas girantes que intrigaram cientistas e filósofos. Falaram através de comunicações inteligentes que traziam conteúdo moral elevado. Falaram através da codificação metódica, criteriosa e racional realizada por Allan Kardec. Não foi superstição que emergiu dos túmulos. Foi filosofia espiritual. Foi ética ampliada. Foi consolação fundamentada na lógica da imortalidade. As pedras falaram não para assustar, mas para esclarecer. A restauração do Cristo pela voz dos Espíritos. Há algo profundamente significativo no fato de que a doutrina espírita tenha reafirmado o Cristo como modelo e guia, não como figura mítica distante, mas como espírito altamente evoluído, exemplo máximo da lei divina em ação. Se ao longo da história o Cristo foi associado a guerras e perseguições, os espíritos comunicantes vieram reafirmar sua imagem moral. Vieram explicar suas parábolas sob a ótica da reencarnação. Vieram esclarecer que o reino de Deus não é território geográfico, mas estado de consciência. Vieram demonstrar que as bem-aventuranças não são promessas futuras arbitrárias, mas consequências naturais da lei de causa e efeito. Se os discípulos vivos calaram ao transformar a mensagem em instrumento de poder, os discípulos do mundo espiritual falaram para devolvê-la ao campo da transformação íntima. A lei de causa e efeito, tão central na doutrina espírita, retoma o princípio da responsabilidade pessoal. Não há punições eternas impostas externamente. Há consequências naturais dos atos. Não há privilégios divinos para grupos específicos. Há evolução progressiva para todos. Não há condenação sem fim. Há oportunidade constante de reparação. Essa visão é profundamente coerente com o espírito do Evangelho. Ela dissolve o medo e fortalece a responsabilidade. Elimina o terror do castigo eterno e substitui-o pela consciência das próprias escolhas. As pedras falaram para dizer: a justiça divina é perfeita porque é educativa e pautada no amor divino. O Consolador prometido e a voz que emerge dos túmulos. Dentro da própria tradição cristã existe a promessa do Consolador, um espírito de verdade que viria para esclarecer aquilo que ainda não poderia ser compreendido plenamente. Independentemente de interpretações dogmáticas, essa promessa pode ser entendida como a continuidade da revelação espiritual. A doutrina espírita apresenta-se como cumprimento dessa etapa esclarecedora, não por imposição, mas por coerência lógica, não por exclusividade, mas por universalidade. E é profundamente simbólico que esse esclarecimento venha através dos espíritos. Aqueles que passaram pela experiência da morte física retornam para afirmar que a vida continua. Aqueles que atravessaram o túmulo confirmam que a existência não se encerra sob a pedra. A pedra, que simbolizava fim, torna-se símbolo de continuidade. Quando os discípulos calaram ao oferecer respostas baseadas apenas na autoridade, os espíritos falaram oferecendo diálogo. Quando a fé foi colocada contra a razão, os espíritos falaram convidando à investigação. Quando o medo foi utilizado como instrumento de controle, os espíritos falaram sobre responsabilidade consciente. Eles não pediram adoração. Pediram estudo. Não exigiram submissão cega. Propuseram análise criteriosa. Não prometeram privilégios. Enfatizaram trabalho interior. Essa é uma fala que não vem para competir, mas para ampliar. As pedras como memória da imortalidade. Cada túmulo é um lembrete silencioso da transitoriedade do corpo, mas a luz da comunicação espiritual torna-se também lembrete da imortalidade da alma. A pedra que marca a morte física
pode ser vista como símbolo da permanência da consciência. Se os discípulos tivessem sustentado plenamente a compreensão da vida espiritual como continuidade dinâmica, talvez o medo da morte não tivesse dominado tantas culturas. Certamente o materialismo não teria se expandido com tanta força como reação ao dogmatismo, mas quando o ensinamento se fragmenta, a providência encontra novos caminhos. As pedras falaram para dizer: ninguém morre. Falaram para consolar mães que perderam filhos. Falaram para tranquilizar corações dilacerados pela separação. Falaram para afirmar que o amor não se extingue com a morte. Falaram para ensinar que reencontros são possíveis dentro da lei do progresso. Essa fala não é espetáculo, é pedagogia espiritual. Responsabilidade diante da nova revelação. Se as pedras falaram, os espíritos, isso não elimina a responsabilidade dos discípulos encarnados. Pelo contrário, amplia-a. Agora não há apenas o Evangelho como texto histórico. Há também o testemunho dos espíritos confirmando sua essência. Há explicações sobre reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, evolução moral, mediunidade como faculdade natural. Ignorar essa ampliação por orgulho intelectual seria novo silêncio. Desprezá-la por medo seria repetir o erro histórico. Transformá-la em novo dogma rígido seria trair novamente o espírito da revelação. A fala das pedras exige maturidade. Não é para criar divisão, mas integração. Não é para substituir tradições, mas para aprofundar compreensão. Não é para gerar superioridade espiritual, mas para convidar à responsabilidade. Se os discípulos calarem novamente, outras pedras falarão. A revelação é progressiva. A espiritualidade é dinâmica. A verdade não é monopólio. A pedra removida. Há ainda um símbolo final que se conecta a tudo isso. A pedra removida do túmulo. A imagem do sepulcro aberto representa a vitória da vida sobre a morte, da continuidade sobre o encerramento. Quando as pedras falam, através dos espíritos, é como se a humanidade estivesse diante de um túmulo aberto. Não no sentido literal, mas no sentido espiritual. A morte deixa de ser abismo escuro e passa a ser passagem. O medo perde força, a responsabilidade ganha sentido. Se meus discípulos calarem, as pedras falarão. Hoje, as pedras já falaram. Falaram através da imortalidade revelada. Falaram através da lei de causa e efeito. Falaram através da reencarnação como mecanismo de justiça e progresso. Falaram através da mediunidade como ponte entre os mundos. Cabe agora aos discípulos não se calarem novamente. Cabe sustentar a mensagem com coerência moral. Cabe viver o amor ensinado pelo Cristo sob a luz esclarecedora da imortalidade. Cabe unir fé e razão. Cabe transformar conhecimento em caridade. Se os discípulos falarem com vida coerente, as pedras poderão descansar como símbolos de memória, não de necessidade corretiva. Mas se o silêncio retornar, a providência encontrará novos meios. Porque a verdade não se apaga, a vida não se encerra, o espírito não se cala. E as pedras, sempre que necessário, voltarão a falar. Valorize o nosso trabalho. Curta, comente e compartilhe com quem precisa dessa mensagem de fé ativa. Assista nossas playlists, temos um vídeo que pode te apoiar a transformar sua vida. Muitíssimo obrigada.